Você consegue ouvi-los? Consegue ouvir esses tambores da libertação? Essa é a pergunta que manifestantes da geração Z fazem há meses, enquanto protestos se espalham pelos continentes. Países do sul global têm sido abalados por levantes. Em alguns, como Nepal ou Madagascar, eles conseguiram até derrubar governos. Esses protestos se tornaram uma das principais notícias do ano. Embora separados por milhares de quilômetros, eles frequentemente compartilham o mesmo DNA, refletindo queixas comuns e uma experiência juvenil compartilhada. Um fenômeno que você poderia até chamar de primavera da geração Z. Primeiro, e talvez mais importante, os jovens, maioria nesses países, sentem-se traídos por seus governos. No Quênia, Nepal e Marrocos, jovens enfrentam corrupção, economia estagnada, desemprego e líderes focados em manter o status quo, sem atender às necessidades do povo. A promessa da democracia parece vazia para uma geração que cresceu sob a sombra de escândalos de corrupção. Viram líderes enriquecendo a si e a família, enquanto os serviços sociais caem e pessoas comuns lutam por oportunidades. Em segundo lugar, há a internet. Como primeira geração a crescer com ela no dia a dia, a geração Z está, por assim dizer, sempre online. Isso permitiu que se coordenassem de formas inimagináveis para gerações anteriores. Eles divulgam imagens virais que comparam carros de luxo de políticos a hospitais públicos em ruínas, protestando contra a elite. Eles usam apps de mensagens criptografadas como centros de comando e redes como TikTok e X para transmissão. Os manifestantes usam a internet para compartilhar ideias e símbolos, sendo a bandeira do anime o principal exemplo disso. Um item dos caminhoneiros da Indonésia para manifestantes globais. Essa bandeira e o anime tornaram-se sinônimos dos protestos e hoje são vistos por jovens no mundo todo como símbolos da resistência da geração Z. Poxa, até mesmo nossa frase de abertura sobre os tambores da libertação é uma referência a One Piece, que eu não entendi porque não sou eu. Apesar das semelhanças, os protestos são locais e geralmente começam por um estopim específico de cada país. No Quênia, um projeto de lei financeira punitivo aumentaria muito o custo de vida. No Nepal, o governo tenta banir redes sociais. Na Indonésia, parlamentares concederam a si mesmos benefícios exorbitantes. Cada faísca foi diferente, mas a lenha continua a mesma. Na nossa cobertura dos protestos, notamos que algumas nações têm muito mais recursos que outras, inclusive algumas ainda não afetadas pelos protestos. Então, quais são essas nações? Para onde irão os próximos protestos da geração Z? E será que esses protestos vão resolver os problemas estruturais subjacentes da nação ou vão simplesmente resultar em dias de fúria e caos? Madagascar e Quênia. Então, antes de começarmos, um rápido aviso. Essas são previsões feitas ao melhor de nossa capacidade, com as informações e dados que temos neste momento. Estamos analisando esses países como eles estão hoje. Não estamos dizendo que a geração Z local vai acordar amanhã e sair às ruas para protestar. Com base nas informações disponíveis, estes são os países mais propensos a um levante da geração Z, como ocorreu no Nepal e na Indonésia. Dito isso, vamos começar. Os primeiros países da lista já tiveram protestos, mas as tensões continuam devido ao receio de que a vitória tenha sido temporária, ou porque jovens percebem novos sinais do mesmo autoritarismo que os levou às ruas. Vamos começar por Madagascar, onde o motim dos jovens malgaches recentemente conseguiu derrubar o governo de longa data do presidente Andry Rajoelina. Depois, o coronel Michael Randrian Arena, comandante da elite Capsat, que apoiou Rajoelina em 2009, assumiu como presidente e chefe de Estado. Por um instante, parecia que os manifestantes venceram, pois Randrian se apresentou como servo do povo. A British Broadcasting Corporation o descreveu como alguém que transmitia charme, hospitalidade e confiança, sem arrogância, algo importante para um país cansado de uma classe política que se orgulhava de desviar dinheiro público e ser descarada sobre isso. O jornalista malgache Rivenala Razafisson foi além, descrevendo Randrian Arena como simples, mas firme, direto e patriótico.
Na segunda-feira, 20 de outubro, Randri Arena nomeou Raja Norigiello, ex-economista do Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento, como novo primeiro-ministro. Ao fazer o anúncio, Randri Arena destacou sua vasta experiência e conexões com as organizações internacionais que trabalham conosco. A decisão pegou de surpresa os jovens, que viram isso como uma traição ao que lutaram, pois Randri Arena tomou essa atitude de forma unilateral, sem consultar os manifestantes. Em uma declaração no Facebook, eles disseram que a nomeação foi feita de maneira não transparente e que era contrária à mudança estrutural desejada que eles queriam ver no país. Embora ainda não tenham convocado novos protestos, a mensagem deles é clara, citando-os aqui: nossa revolução não será sequestrada. A juventude malgache observa e se mobiliza. Se o novo governo ignorar esses avisos, poderá enfrentar os mesmos protestos que usou para tirar o ex-presidente. Os jovens já foram às ruas antes, mostraram disposição para repetir isso e agora têm um plano para o sucesso. Segundo Randri Arena, isso é arriscado, porque outro militar pode aproveitar o descontentamento popular para tirá-lo do poder. Já vimos isso acontecer no passado, mais recentemente em Burkina Faso, onde Paul-Henri Dimiba derrubou o governo do presidente Rochmar Christian Kabore antes de ser ele mesmo deposto por Ibrahim Traoré. Se isso ocorrer, o ciclo de instabilidade da história política de Madagascar pode se repetir. E não há muitos exemplos de um país passando por duas revoluções ou golpes em rápida sucessão e saindo mais estável como resultado. A 2.300 quilômetros no Quênia, apesar de não tão precária, a situação ainda é de alerta. Após os protestos de 2024 quase derrubarem o presidente Ruto, o líder do Quênia criou o Governo de Base Ampla, uma coalizão que incluiu Raila Odinga e seu partido, Movimento Democrático Laranja, no governo. O acordo estabilizou o governo de Ruto e deu alívio ao presidente pressionado. Em 15 de outubro, Raila Odinga morreu. Cobrimos as consequências imediatas em nossa plataforma exclusiva para assinantes. Fronts co-confira, mas as consequências ainda estão se espalhando, sendo a mais significativa o medo de que, sem Raila, o governo de base ampla, que sempre esteve em terreno instável, vá colapsar. As rachaduras já surgiram. Alguns no Movimento Democrático Laranja acham insustentável um acordo com Ruto, citando o assassinato de 4 pessoas durante o velório de Raila, no estádio Kasirani, como prova. Sem o Movimento Democrático Laranja, o governo de base ampla terá dificuldade em conter novos protestos, se surgirem. Eles podem surgir devido ao que os quenianos consideram mais um abuso de poder do governo. No mesmo dia em que Raila morreu, o presidente Ruto sanciona a lei de emenda ao uso indevido de computadores e crimes cibernéticos. A emenda amplia o poder do governo sobre atividades online ao redefinir crimes como assédio cibernético e permitir o bloqueio de sites ou aplicativos que promovam atividades ilegais. Enquanto o governo defende a emenda com vigor, com o secretário principal do Interior, Raymond Omoleo, descrevendo-a como um avanço progressista para proteger o ciberespaço, os críticos veem a situação de forma diferente. Eles citam usos anteriores da lei e a linguagem da emenda como prova de que ela visa sufocar a liberdade de expressão. A lei está atualmente suspensa após uma decisão do Tribunal Superior, mas, se sobreviver à revisão judicial, dará ao governo as ferramentas para fechar a própria plataforma que a geração Z usou para se organizar em 2024 e, em menor escala, no verão de 2025. Isso soaria como grande provocação. O tipo de provocação que ainda pode levar jovens quenianos às ruas para tentar concluir o que iniciaram. Somente o norte de Madagascar e o Quênia enfrentam risco de revolta da geração Z na África. Existe outro candidato considerado fundamental para o futuro da África. Estamos falando, é claro, da Nigéria. Segundo Alika Dadzatan, diretor executivo da Visions Inc., organização sem fins lucrativos de psicologia clínica e organizacional, a Nigéria será o próximo país a receber uma onda da geração Z. Em entrevista exclusiva ao War France, ela ressaltou os mesmos problemas citados na introdução. Muitos jovens habilidosos em tecnologia, frustrados com a decepção do governo. Assim como os outros países que mencionamos, a Nigéria tem uma longa história de grandes movimentos de protesto liderados por jovens.
O mais recente foi em 2020, quando milhares de jovens nigerianos protestaram contra o Esquadrão Especial Anti-Roubo, o Esquadrão Especial Anti-Roubo. O Esquadrão Especial Anti-Roubo, unidade policial nigeriana criada para combater roubos, ficou conhecido por violência e brutalidade. Um relatório da Anistia Internacional documentou 82 casos de tortura e abuso pelo Esquadrão Especial Anti-Roubo entre 2017 e 2020. Apesar da dissolução do Esquadrão Especial Anti-Roubo, após os protestos e realocação dos policiais, a Anistia Internacional afirma que a brutalidade policial ainda é um grande problema no país. O dia 20 de outubro marcou 5 anos desde os protestos de 2020 e as vítimas ainda estão lutando para buscar justiça. Anieti Yuang, pesquisador nigeriano da Human Rights Watch, disse à Al Jazeera: "Vemos muita conversa, mas nada após o período inicial." Segundo Ilika, a ausência de responsabilização e a falta de reforma estrutural na polícia para eliminar a violência podem desencadear futuras manifestações. Também era a economia. Embora Abuja tenha feito progressos significativos na estabilização de sua economia por meio de reformas políticas recentes, o custo de vida atingiu recentemente o nível mais alto de todos os tempos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o desemprego jovem está em 6,5%. Isso é importante porque se as pessoas no dia a dia não conseguem sentir a melhora econômica que o governo está promovendo, isso geralmente leva a perguntas desconfortáveis sobre a disparidade econômica. Se as reformas não beneficiam mais da metade da população, isso pode indicar um problema. Não só as nações africanas devem se preocupar, há potencial de agitação na Ásia também. Uma pausa rápida para compartilhar algo que estamos animados. Não estamos pedindo doações para nosso contraprocesso contra a Somália. Ainda não, e provavelmente nem será preciso. Queremos contar como o War Fronts chegou a um novo meio. Fronts.co é um site. Não é .com porque esse não estava disponível. E mesmo se tivesse, seria muito caro. Este já custou bastante. Então, depois de lançarmos nossa newsletter no início deste ano, percebemos que existe uma demanda por nosso tipo de análise em formato escrito. Então entramos em contato com alguns especialistas, incluindo jornalistas premiados de verdade que concordaram em escrever para a gente. Eu sei. Eles aceitaram. O War Fronts cresceu rápido e agora mostramos os resultados para vocês. Fronts.co é nosso site exclusivo para assinantes, com artigos mais longos e profundos sobre defesa e geopolítica que consideramos negligenciados. Como a matemática pode ajudar na evasão de sanções pela Rússia e te tornar um combatente melhor. Se você busca uma análise séria para tempos perigosos, o Fronts.co é o lugar certo. Além disso, também será o lar de vídeos exclusivos. 2 vezes por semana, vamos publicar episódios bônus do War Fronts, cobrindo tudo o que fazemos de melhor, como avaliar se a Polônia ou a Rússia venceria. Uma guerra mundial pode estourar amanhã. Tudo isso por apenas $5 por mês ou $50 por ano. É Fronts.co. E nada no War Fronts vai mudar. Todo o conteúdo que você gosta continua aqui como sempre. É tudo apenas um extra. E agora, de volta ao vídeo de hoje. Índia. Na conversa, a Lika citou a Índia como possível vítima da primavera da geração Z, com bons motivos. A população da geração Z na Índia é uma das maiores do mundo, com mais de 370 milhões de pessoas. Isso é maior do que toda a população dos Estados Unidos, e a Índia sofre com os mesmos problemas estruturais que os outros países que incluímos no vídeo de hoje. Embora a Índia seja a economia de grande porte que mais cresce e deva manter essa posição no futuro próximo, a taxa de desemprego entre os jovens atualmente está em 14,6%, quase 3 vezes maior do que a taxa média de desemprego de 5,1%. Isso significa que de todas as pessoas atualmente desempregadas na Índia, uma parte significativa é composta por jovens da geração Z. Antes das eleições na Índia, 62% disseram que conseguir emprego ficou mais difícil do que há 5 anos. A economista indiana Jayati Ghosh descreveu isso como uma crise prestes a explodir, citando o mesmo problema que mencionamos na Nigéria.
Uma economia de crescimento sem empregos, onde o produto interno bruto aumenta, mas as pessoas não sentem os efeitos. Já testemunhamos protestos violentos causados pelo alto desemprego. Em 2022, mais de 12 milhões de pessoas se candidataram para apenas 35 mil vagas de emprego no setor ferroviário administrado pelo governo. Acusações de recrutamento opaco provocaram protestos violentos, com incêndio de vagões e bloqueio ferroviário em Bihar e Uttar Pradesh, os estados mais populosos da Índia. Mesmo com essas condições, se houver protestos da geração Z na Índia, dificilmente serão tão intensos quanto nos outros países citados. A geração Z da Índia é fragmentada e ainda não teve um evento unificador para canalizar sua frustração. Vipul Kumar, jornalista de Bihar, disse à British Broadcasting Corporation: "Não vejo nenhuma força que nos una. Na Índia, o poder e a raiva dos jovens são mais descentralizados do que no Nepal. A fragmentação ocorre porque, na Índia, jovens são divididos por religião, língua e casta, dificultando experiências em comum." Sidhan Shukar Shik, presidente e Chief Executive Officer do Centro de Políticas para Dar à Juventude, colocou da seguinte forma: "Se ocorrer uma revolta da geração Z na Índia, ela seria da geração Z Dalit, urbana ou de língua tâmil. A verdade é que existem comunidades da geração Z diversas demais, com diferentes interesses que se cruzam." Fim da citação. Isso faz com que os protestos e reivindicações permaneçam frequentemente regionais. Considere os recentes protestos em Ladakh. Apesar de terem todos os ingredientes necessários para que um protesto chame a atenção de uma nação, alto desemprego, um líder carismático e uma resposta autoritária do governo, eles permaneceram isolados em Ladakh. A fragmentação protegeu o governo indiano, mas isso não torna o Estado imune. Dado que os problemas estruturais já existem, a geração Z da Índia só precisa de uma faísca unificadora para que os protestos possam, potencialmente, se espalhar de Mumbai até Calcutá. Questões estruturais. Na introdução, fizemos uma pergunta e deixamos para o final. Esses protestos vão resolver os problemas estruturais do país? A resposta desconfortável é que provavelmente não, ao menos sozinhos. E vamos explicar o porquê, contrastando dois países que tiveram resultados quase semelhantes em seus protestos, Nepal e Madagascar. Em ambos os países, jovens se mobilizaram para derrubar governos impopulares. Enquanto em Madagascar o exército assumiu o poder, no Nepal um governo de transição trabalha discretamente para resolver os problemas que causaram os protestos e preparar o país para as eleições gerais do próximo ano. No Nepal, jovens logo se uniram em torno de Shashila Kaki e a indicaram como primeira-ministra interina. Em Madagascar, não vimos sinais de que os jovens tinham plano para governo de transição, além de tirar Andry Rajoelina. A diferença destaca uma verdade fundamental sobre protestos de jovens. Eles são extraordinariamente eficazes em derrubar a velha ordem, mas muito menos bem-sucedidos em construir algo novo em seu lugar. Sem aprender a criar algo novo, os jovens terão dificuldade em resolver os problemas que os levaram às ruas. Enquanto buscam soluções, duas coisas podem ocorrer. Ou a velha guarda pode se unir em torno do status quo, como vimos no Quênia e na Indonésia, ou os militares podem assumir o controle e colocar seus próprios homens no comando, como vimos em Madagascar. Nenhum desses resultados é bom para os manifestantes que arriscam a vida por mudanças. Enquanto acompanhamos onde a bandeira do One Piece aparecerá na internet, esperamos que quem a ergueu tenha aprendido com os protestos mundiais. Liderar uma nação e resolver problemas estruturais antigos exige mais do que apenas mobilizar pessoas para protestos. Exige um plano para os dias, semanas e meses seguintes. Obrigado por assistir.